Shabbat Shalom, meus preciosos, graça e paz. Vamos entrar em mais uma jornada, abrindo a nossa mente para que o modo de pensar de Cristo seja encarnado por nós. Haja em vós o mesmo pensar, a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Este é o nosso assunto. E vamos invocar a presença do doce Espírito neste instante. Pai de amor, Tu és a glória, a majestade, a honra. Tu és o sublime, o supremo, o excelso, mais majestoso que os montes eternos. Não nos cansamos de Te exaltar, de Te glorificar, de Te bendizer. Como és bom. Tua bondade permeia todas as Tuas obras Te louvarão, os Teus santos Te bendirão, falarão da memória do Teu reino e relatarão o Teu poder, para que se tornem conhecidos os Teus poderosos feitos em toda a terra. Neste momento, nosso coração está escancarado para mergulhar na Tua palavra, na dependência do Teu Espírito, buscando cultivar a mente de Cristo em nós, desenvolver a habilidade de harmonizar o nosso pensar com a mente do Senhor Jesus, através da obra do Teu Espírito residente em nós. Assume o completo controle e daremos a Ti toda a glória no nome bendito de Jesus. Amém, queridos? Maravilha! Vamos entrar mais uma jornada analisando a mente de Cristo em nós, repetindo o nosso texto básico em Filipenses 2:5, todos juntos. Haja em vós este modo de pensar que houve também em Jesus Cristo, e na versão Almeida, tende em vós esta mente que também estava em Cristo Jesus. Estamos tomando como base o texto que está em Filipenses e também o ensino da carta, porque quando Paulo chega ao capítulo 4, versículo 8, que é o que estamos analisando agora, finalmente, é como se ele vai concluir o ensino que ele trouxe, especificamente este que começou lá no capítulo 2, verso 5. Haja em vós a mente de Cristo. E toda esta carta gira em torno de um tema que está aí dentro dos seus olhos, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Diga isso. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo. A pergunta que temos feito e repetimos, o que significa ter a mente de Cristo, temos dado a resposta que vamos ler. Para ter a mente de Cristo, devemos exibir as mesmas características que Cristo exibiu e não devemos apenas nos assemelhar a Jesus, devemos pensar seus próprios pensamentos. Bem, esses poucos pensamentos proferidos aqui, nós os temos repetido em cada aula, porque são a plataforma, são a base. Mas vamos dar prosseguimento às 8 coisas em que devemos pensar. Já ensinamos que Paulo colocou limites ao pensamento de Cristo em 8 virtudes, e na semana passada nós analisamos a primeira. Vamos citar as 8 virtudes na versão ARA, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, revista e atualizada. Juntos, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso
pensamento. Esse é o texto básico que espero que você já tenha decorado. Se não decorou, pelo menos você se lembra da primeira virtude. Tudo que é verdadeiro. Foi a base da nossa última aula. Tudo que é verdadeiro. A mente é o ponto de partida para o nosso comportamento. A mente é a sede da alma. E Paulo está dizendo que se eu quero ter a mente de Cristo, eu preciso colocar dentro de uma moldura estas 8 virtudes, e esses são os limites daquilo em que eu devo pensar. Seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Paulo dá aos Filipenses uma maneira de derrotar a Satanás na grande batalha da mente. A batalha da mente é uma realidade e nós estamos determinados a vencer esta batalha. E aqui está a receita para vencê-la. Então, 8 coisas em que devemos pensar. 8. Leia, por favor, a declaração. A vida de pensamento do cristão deve estar focada nas grandes verdades das Escrituras. E seja isto que ocupe o vosso pensamento. Vimos, em primeiro lugar, tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é verdadeiro. Não vamos repetir, apenas fazer 2 declarações sobre o que dissemos na semana passada. E a primeira é esta, leia. A única maneira de você pensar de maneira diferente é submeter e render cada pensamento a Jesus e permitir que Ele guarde e proteja sua mente e seu coração. Nós terminamos com esta declaração e a oração de Jesus. Submeta seu Espírito Santo, Ele santifica nossas mentes por meio da verdade de Deus, que é a sua palavra, e leia a parte da oração de Jesus em João 7, na noite em que Ele foi traído. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, tudo que é verdadeiro, já vimos que tudo que é verdadeiro é a palavra, que a palavra é uma pessoa, a palavra é Jesus. Então, o foco do nosso pensamento, mais do que uma ideia, mais do que uma imagem, é uma pessoa, é Jesus mesmo. Mas, seja isso que ocupa o vosso pensamento hoje, tudo que é honesto. Tudo que é honesto. Numa das aulas mostramos aqui várias versões da Bíblia em que são usados termos diferentes. Tudo que é honesto, tudo que é nobre, tudo que é respeitável. E colocamos as 2 palavras aqui, porque queremos nos debruçar, porque trata-se de uma palavra, segundo alguns exegetas, difícil de ser definida. Tudo que é honesto. E quando a gente estuda hermenêutica, ou mesmo homilética, uma das preocupações nossas, e uma das ênfases nas nossas aulas aqui, é que nós temos que buscar entrar na mente de Deus. O que é que Deus quis revelar ao escritor? É um trabalho denso às vezes, exigente. Por isso temos muita gente que se devota a vida inteira a estudar língua e pesquisa, porque estamos tão distantes do texto bíblico, então há um esforço, e até disso falamos a semana passada. Por isso temos tantas traduções, e para o estudioso da Bíblia, para um mestre, evidentemente, nós nos devotamos à pesquisa de entender o que está por trás de um termo, de um vocábulo, na tentativa de entender a mente de Deus sobre a revelação transmitida pelo Espírito Santo aos escritores da Bíblia. E estamos aqui diante de uma palavra que vai nos levar um tempinho hoje a tentar definir e buscar, encontrar o significado quando Paulo diz tudo que é honesto.
Claro que cada uma das 8 virtudes, elas são expressas na mente de Cristo, porque é a mente de Cristo que estamos buscando. A palavra aí, no grego, rosa semna. Vamos olhar então, tudo que é honesto, para o significado da palavra. Nós usaremos vários termos, tentaremos fazer uma síntese. Não vamos mencionar todos os autores aqui que dão uma ideia e nem estamos usando todas, mas uma seleção, e esperamos que fique muito claro o que é que deve dominar a nossa mente dentro desta virtude. Honesto, leia por favor a primeira. O que é que significa? Pode significar honorável. Tudo que é honorável, tudo que é reverendo, que traz reverência, no grego clássico, um epíteto dos deuses. Então era usado como venerável, um deus, deuses. Reverendo, nela, na palavra, reside a ideia de uma dignidade, majestade, que ainda é convidativa e atraente e que inspira reverência. Então vamos entrando hoje no que tudo que é honesto, tudo que é reverendo, venerável, reivindica uma parte da reverência devida principalmente a Deus. Tem em si uma certa majestade e um comando à adoração. Esse é o comentário de Clark. Barclay observa que a palavra grega semnos é difícil de traduzir. É a palavra que é caracteristicamente usada para designar os deuses e os templos dos deuses. Todavia, preste atenção à frase seguinte, que para mim é de extrema importância para nós, no entendimento da palavra. Quando usada para descrever um homem, descreve uma pessoa que se move por todo o mundo como se fosse o templo de Deus. Nobremente séria é a sugestão do comentarista Matthew Arnold. Mas a palavra realmente descreve aquilo que tem a dignidade da santidade. Existem coisas neste mundo que são irreverentes, a gente já sabe, baratas, atraentes para os tolos, mas é nas coisas que são sérias e dignas que o cristão deve se fixar. Então tudo que é honesto é um chamado a deixarmos de lado o que é frívolo, o que é superficial, o que é irreverente, o que é barato, para nos devotarmos às coisas sérias. Na realidade, várias versões no inglês traduzem por tudo que é grave. Grave no sentido de seriedade. Wayne Barker descreve isso como um estilo de vida. Leia. Um estilo de vida que diz a todos que estamos sob o senhorio de Cristo. É o que é decente. É um estilo de vida que é atraente para os outros. Sem alguém beber do poço de Cristo, diz Barker, não haverá estilo de vida que possa atrair a outros. Então, se o meu pensamento é realmente algo atrativo pela dignidade, pela nobreza, tudo que é honesto, a maioria das nossas traduções em português vai para o honesto, tudo que é honesto, algumas vai para o nobre. A palavra ocorre apenas aqui, neste versículo, e 4 vezes nas epístolas pastorais, todas descrevendo um atributo de um grupo distinto. Por exemplo, elas estão todas nas epístolas de Paulo a Timóteo e a Tito. Em 1 Tito 1:8 é traduzida em português por honrado. Os diáconos também devem ser homens honrados. É a mesma palavra, honrados. Outros vão dizer digno de honra. 1 Timóteo 3:17, falando das mulheres, como diaconisas, também deve ser, aqui a tradução veio para respeitáveis. Há traduções que traduzem também a palavra para respeitável.
Vocês veem que às vezes a dificuldade, um traduz de um jeito, outro traduz de outro, o mesmo vocábulo. E em Tito 2:2, os homens mais velhos devem ser temperantes, dignos. Aqui já é traduzido pelo termo digno. Mas na palavra reside a ideia de uma dignidade ou majestade, que ainda é convidativa e atraente e que inspira o quê? Reverência. Reverência. Tudo que é divino nos impele à reverência, porque Deus é majestoso, tu és mais majestoso do que os montes eternos, coroado de honra, de glória, de excelsitude, de poder, aquele que habita em luz inacessível. O pastor Cole, falando sobre o termo honorável, ele diz: isso significa que os cristãos devem levar a vida a sério. Não devemos ser idiotas que tratam a vida como uma piada perpétua. Vivemos à luz da eternidade, tendo em mente a incerteza dessa curta vida e a realidade do céu e do inferno. Isso não significa que não possamos apreciar um humor limpo. Humor limpo, nada de humor sujo, claro. Mas nossa tendência geral deve comunicar a um mundo perdido que eles devem estar diante de um Deus santo em breve. Então pense nesses temas reverentes, tudo que é reverente. A versão amplificada clássica, traduz, leia. Tudo que é digno de reverência e é honrado e decente. Então, é assim que traduz esta expressão em Filipenses 4:8. E esta é uma tradução bem próxima de todo esse significado que os exegetas atribuem ao termo. Lê de novo: tudo que é digno de reverência e é honrado e decente. Então, o que é que deve ocupar o meu pensamento? Tudo que é digno de reverência e honrado e decente. Mente santa, mente pura. Aí está a palavra em hebraico semnos, que vem de uma palavra que significa reverenciar ou adorar. Em seus outros usos nos termos, como já vimos, descreve um estilo de vida. Leia a última frasezinha: os crentes não devem pensar no que é trivial. Leia temporal, mundano, comum e terreno, mas sim no que é celestial e, portanto, digno de reverência, de adoração e de louvor. É disso que estamos tratando, queridos. Então vamos fazer aqui algumas declarações a mais, que tudo que é verdade na palavra de Deus é honroso, honroso. E um dos termos é, aqui, esse númerozinho, é o da concordância de Strong, semnos, por honorável. Honorável significa digno de respeito, ou com direito à honra. É o que inspira reverência, é que inspira admiração. Então o convite de hoje é para que seja esse tipo de pensamento, pois esse é o pensamento de Cristo, que é nobre, que é excelso, que é majestoso, que é honrado, que é digno de honra, que é digno de adoração. Aleluia! Então o termo descreve, leia por favor, descreve aquelas coisas que são dignas, veneráveis, augustas, nobres. Segundo o pensamento, a ideia diz respeito a tudo que evoca um respeito especial. E isso significa digno de reverência, combinando as ideias de gravidade e dignidade. E ainda, todas as coisas que são honestas, que é o versículo, ou, como a palavra mais adequada e nobremente significa, todas as coisas que são reverentes ou veneráveis. Podemos traduzir assim. Que pensamentos graves, sérios e solenes,
sejam familiares às nossas mentes. Queridos, que não sejam frivolidades e coisas insignificantes a povoar a nossa mente. Fora toda frivolidade, toda superficialidade, toda irreverência do nosso modo de pensar, se vamos pensar como Cristo. Há uma velha história, na história romana, sobre os bárbaros invadindo o Capitólio. Ali estavam os veneráveis, os honrados, não é? Os honoráveis senadores. Não é? Você pensa logo, né? Hoje a gente não vê muito essa imponência. Não é? Mesmo a nossa corte não é tão imponente, né? Aquela togazinha, mas você vê às vezes as coisas lá na Inglaterra, né? Aquilo tudo muito imponente. Mas o fato é que, quando os bárbaros chegaram, eles invadiram com a fúria, né? Uma fúria para entrar ali e tomar o Capitólio. Com que eles se depararam? Em cada lugar estava em silêncio, imóvel, os honoráveis. Nenhuma reação. Silêncio, calmos, serenos e tranquilos. Que admiração, né? Porque essa não é hora deles estarem assim, quando os bárbaros estão invadindo. Pois bem, que lição podemos tirar? Leia. Que suas mentes sejam assim, com pensamentos reverentes, agrupando-se por todos os lados. E quando as paixões selvagens, os desejos animais e as contemplações baixas e mesquinhas se atrevem a cruzar o umbral, eles ficarão maravilhados com o silêncio e a quietude. Tudo que é augusto. Pense nessas coisas. Então aqui apenas trazendo ilustração para mostrar que no nosso mundo interior, quando estas coisas selvagens de pensamentos, quando tudo quer entrar dentro de nós, amedrontar-nos, intimidar-nos, que todos estes males nos encontrem serenos e tranquilos. Vimos na aula passada que o versículo que antecede, finalmente, tudo que está mostrando que, ou o versículo que segue todo o texto, é que quando eu estou assim, dentro dos limites dessa forma de pensar, a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guarda a minha mente, guarda o meu coração. Amém? A paz. A paz. Ainda antes de começar aqui, com agitação, eu tive que dizer, calma, vira a página, esquece, concentre-se. Nada pode nos tirar do caminho da paz. E eu estou vivendo esses últimos dias em toda uma circunstância que, se não fosse essa estrutura dentro dos limites do raciocínio, eu já teria perdido a paz e subido as paredes, não? Mas não. Você vai fazer o quê? Vou compartilhar. Na quarta-feira, cheguei, eu sempre chego cedo antes das aulas, né? Aqui que vou me maquiar, e trocar roupa e tudo, e sempre gosto de chegar cedo, antes de entrar em operação. E ao sair de casa, coloquei uma garrafa d'água, que eu sempre coloco na bolsa. Tudo bem. Só que ao pegar a bolsa do carro, vi que a garrafa estava seca, a vasilha estava seca. Também não liguei, cheguei em cima, tirei tudo da bolsa, deixei a bolsa lá emborcada para secar, abri o computador, zerado, morto, né? Pessoal, sacudi o computador. Hoje eu estou aqui de computador emprestado, tá?
não vi, será que entrou água? Passei a mão. E agora? Liguei para a pastora Aldenice, a minha assistente, disse assim, estou precisando de um socorro aqui urgente, que meu computador não funciona. E qual é a importância disso? Uau, a importância disso é que eu ia dar aula. É o último dia das aulas, das turmas, último dia do mês, não é? Porque cada mês começa uma matéria. E evidentemente não apenas é o último dia de aula e prova, e está tudo aqui dentro do computador, todos os meus PowerPoints, todas as minhas notas, todas as minhas aulas, tudo, minha vida aqui dentro do computador, que simplesmente não abre. E a hora passando, aí ligo para o Samuel, aqui meu filho, vamos lá ver o que acontece, põe uma nota aí para os alunos, né? Quando chegar a hora, calma, vamos lá ver. E a Aldenice, mas só abre às 9, vai embora. Assim eu passei a minha quarta-feira, o dia inteiro aqui tentando ver se me chegava o computador, se havia alguma notícia, porque eu tinha que dar as últimas aulas. O fato é que não veio nada, né? Não veio nada. E apenas na parte da tarde que conseguiu que a autorizada informasse o quê? Ok, vamos abrir, tem água lá dentro, tem que esperar secar. E eu estou sem nada, não? Ok. E agora? E tudo que eu já preparei ontem para começar a ementa e a matéria que começa na próxima segunda-feira, tudo lá dentro. O que é que eu vou fazer? Pegar o outro computador, velhinho, vamos trabalhar, não é? Trabalhar outras coisas, né? E aí onde eu sempre ensino, nós só sabemos o que construímos de fato dentro de nós, na hora da crise. Como eu reajo às situações, né? Bem, eu posso dizer a você que eu reajo magnificamente bem, como se nada estivesse acontecendo. Uma paz como um rio imperturbável. Aí logo você pensa, uau, perdeu todos os arquivos. Nem vou pensar numa história dessas, né? Senhor, está na tua mão, que águas passadas não movem moinho, enfim. E vamos trabalhando. E ainda tinha hoje, não? Uau, não tinha nada. Mas, finalmente chega a notícia, ok, tira todos os arquivos, podem trazer aí um hard drive. E ontem, lá no fim da manhã, ok, tira lá a minha pasta onde eu tenho os elementos de mente de Cristo, mas não estava trabalhado, os PowerPoints, tudo, apenas minhas notas, né? Ainda estou sem o computador, evidentemente, mas glória a Deus, a pastora Aldenice me emprestou a dela. E eu trabalhei ontem o resto do dia, e hoje desde as 3 da manhã, e chega aqui, nada funciona, a impressora não quer funcionar, depois não quer funcionar a Apple TV, e eu digo, uau, que maravilha, né? Esse é sinal de que estamos precisando muito deste assunto, porque no meio dessa guerra, mas a coisa importante é essa que estamos falando aqui. Se você mantiver a sua mente com estes pensamentos, não importa as circunstâncias que batem à sua porta, você vai ficar exatamente como os senadores do Capitólio Romano. Calmo, sereno e tranquilo. Bem, ontem à noite eu já recebi a notícia de que tudo bem, apenas acho que a placa, né? Deve me custar aí um bom dinheiro para reparar, mas de qualquer maneira, nenhum arquivo se perdeu e estamos aqui. Glória a Deus, conseguimos colocar aqui na nossa aula, como gostamos de fazer, o que é necessário para transmitir e com certeza, tenho a certeza absoluta que no restante deste dia, amanhã, terei de Deus a graça suficiente para chegar segunda-feira, estar com as aulas
prontas, com a emenda pronta para o novo. Tenho certeza. Então, eu não vou ocupar um espaço sequer na minha mente com preocupação ou pensar que algo negativo possa acontecer. Não. Não, porque você aprende que apenas o que é honesto, o que é verdadeiro, e a verdade é sempre imutável. E a verdade na qual eu creio é que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Amém? Ok, queridos. Eu não comecei aqui, tá bom? Foi uma longa trajetória de treinamento no mundo interior para chegar a esta calma, serena e tranquila. Mas posso dizer que todos nós somos transformáveis pelo poder da palavra à medida que vamos desenvolvendo a forma de pensar de Cristo. Nada pode nos perturbar, nenhuma má notícia pode nos perturbar. E quando algo surge, por exemplo, desta natureza, porque todo mundo diz, uau, e aí? E perdeu? Eu não vou pensar. Não vou pensar. Eu vou aguardar que o técnico veja, mas não vou prever coisa nenhuma. Por quê? Eu estou nas mãos de Deus. Nada absolutamente que ocorre na minha vida vai me perturbar, porque Deus me levará em triunfo, sejam quais forem as circunstâncias. Daí muito importante esse pensamento que colocamos aqui, que suas mentes sejam assim, com pensamentos reverentes, agrupando-se por todos os lados. E quando não importam paixões selvagens, desejos animais, preocupações, perturbações, enfermidades, desempregos, más notícias, morte, luto, ou as contemplações baixas e mesquinhas se atrevem a cruzar o umbral, isto é, a penetrar, a tentar penetrar na nossa mente, no nosso mundo interior. Tudo isso que bate à nossa porta ficará maravilhado, porque dentro de nós encontrará o silêncio, a tranquilidade, a ausência de temor e a mais perfeita paz, como Paulo diz, a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Sim, não podemos compreender, porque as coisas de Deus não se podem compreender com a mente. Essa paz guardará o quê? A mente e o coração. E que coisa boa a gente andar em paz, não? Portanto, queridos, tudo que é honrado, e nós vamos muito usar esta palavra aqui, honra, tudo que é honrado, tudo que é respeitável. Com esta palavra, leia por favor, com esta palavra, Paulo tem em mente tudo que é sublime, digno, majestoso, tudo que evoca respeito e reverência, coisas sublimes e majestosas em oposição a coisas vulgares e rudes, frívolas e triviais. É isso que Paulo está nos falando quando diz tudo que é honesto, ou respeitável, ou nobre, não importa a tradução que você tenha. Leia também este segundo pensamento. O cristianismo nunca deve nos levar a abraçar a mediocridade ou desleixo, ou vulgaridade ou rudeza, seja em nossa fala, nossa aparência, nossas atividades, nossa produtividade. Viver com dignidade, trajar-se com dignidade, falar com dignidade, postar-se com dignidade. Eu sou um templo. Tentamos listar aqui os principais vocábulos usados como possíveis traduções do termo que o apóstolo Paulo usa. Que pensamentos nobres. E então vamos fazer isso como uma declaração, como um desejo expresso. Que pensamentos nobres ocupem meu pensamento. Que pensamentos eu quero que ocupem o meu pensamento? Eu sei que se forem estes os pensamentos que ocupam o meu pensamento, eu estarei me identificando com a mente de Cristo, com a forma de pensar de Cristo. Então vamos proferi-los
Os pensamentos nobres que ocupem o meu pensamento, tudo que é, vamos juntos, tudo que é venerável, respeitável, reverente, honorável, majestoso, que conduz à adoração, nobremente sério, que tenha dignidade da santidade, decente, honesto, digno de reverência e honrado, digno de respeito com direito à honra, o que inspira reverência ou admiração, coisas dignas, veneráveis, augustas, nobres. E para encerrar, esta expressão que amei, porque ela se encaixa bem na nossa visão, e creio que é a visão do apóstolo. Leia: que eu me mova por todo o mundo como templo de Deus. Isso aqui, claro, eu fiz ampliei e dei uma arrumada aqui, porque coloquei que de fato eu sou. Eles atribuíam-se aos deuses ou a pessoa que carregava, era um lugar de adoração para os deuses, mas não, a palavra bem é usada aqui no Novo Testamento, e eu entendo que eu me mova, que o meu modo de pensar me leve a mover-me no mundo como um verdadeiro templo, que de fato eu sou. E se eu sou um templo, querido, o templo me fala de todas estas palavras que acabamos de usar, de dignidade, de majestade, de gravidade. Então, tudo que é venerável, tudo que é honesto, venerável e grave. E acrescentamos como convém ao Evangelho. Como convém ao Evangelho. Vejamos o que a palavra diz. Primeiro em Filipenses 1:27, leia: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Na versão internacional: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Então o que queremos dizer? Que quando eu penso no que é honorável, grave, honesto, eu estou fazendo o quê? Vivendo de uma forma digna do Evangelho. Estou trazendo dignidade. Mas em segundo lugar, tudo que é honesto, honorável, reverente, ocupando a minha mente. Para quê? Leia o que está em amarelo. Para adornar o Evangelho de Deus, nosso Salvador. Romanos 12:17, leia: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas, é aquela palavra. A BKJ diz: proceder corretamente perante todos os homens. Nós estaremos na realidade e mais adiante, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem desonestidades, nem dissoluções, e completamos o pensamento com Tito 2:10. Leia: não defraudando, antes mostrando toda a lealdade, para quê? Para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. A minha forma de pensar desta maneira vai me levar a ser um ornamento, a embelezar a doutrina, a manifestar a glória e a beleza da vida cristã, a dignidade da presença de Cristo dentro de mim, que me transformou em um templo. Leia, por favor, a declaração que colocamos aqui. As virtudes para as quais Paulo me chama servem como uma espécie de corrente ascendente poderosa, que me eleva de meu lugar na terra e me aproxima de Deus. É isso que eu penso quando eu me fixo em Filipenses 4:8. O que é que Paulo está me chamando a fazer? A subir, a elevar-me, a me aproximar de Deus, a ter a mente de Cristo. Me eleva de meu lugar na terra, atrai-me para as coisas de Deus. O poder de atração do que está em cima torna-se maior do que aquilo que me cerca aqui na terra, que sempre me puxa para baixo.
Esse texto é como se rudemente me pegasse pela planta dos pés e me colocasse assim no chão e gritasse assim no meu rosto: acorda, Valnice, muda a tua forma de pensar e vive agora nessa dimensão. E você pode pôr aí o seu nome, eu coloco o meu. Então, quando Paulo nos traz estes limites de onde pensar, é como se realmente ele pegasse aqui pela ponta do meu pé e grita aqui aos meus ouvidos, diante do meu rosto: ei, firma-te, acorda, muda a tua forma de pensar. Onde é que anda o teu pensamento? Que forma é essa de pensar? Tu estás deixando que o mundo molde o teu pensamento? Tu estás deixando que as circunstâncias moldem as mentiras deste mundo, as mentiras das circunstâncias, das acusações, das intrigas, das palavras negativas? Para! Vive na dimensão de Filipenses 4:8. Aleluia! Paulo tem em vista coisas que levantam a mente, em vez de arrastá-la para a sarjeta. Sim, queridos, se nós começarmos a deixar que esse mundo de pensamentos que nos vem através da mídia, das pessoas, daqueles com os quais vivemos e que não têm fé, seremos levados à sarjeta. E Paulo chega aqui para nos levantar a mente. Levanta a mente para cima, olha para cima. Em vez de permitir que nossas mentes sejam pesadas, com que? Leia, ansiedades e preocupação, Paulo nos ensina a guardar nossos pensamentos, concentrando-nos em várias virtudes saudáveis e edificantes, uma das quais nos concentramos hoje: tudo que é honesto, tudo que é nobre, reverente, tudo o que é nobre, tudo o que é nobre. Levanta-se uma pergunta: como podemos devotar nossas mentes a pensar sobre tudo que é nobre? Como? Fácil. Anders faz esta declaração, leia, por favor. Refere-se a coisas elevadas, majestosas e terríveis, coisas que elevam a mente acima da sujeira e do escândalo do mundo. Quando protegemos nossos corações com o pensamento correto, tudo que dizemos, tudo que fazemos será afetado. As minhas atitudes serão reflexo daquilo que alimenta a minha mente. Se eu mudar a minha forma de pensar, eu mudarei a minha forma de viver. Queridos, nossa sociedade está constantemente nos bombardeando com coisas em que pensar e que não são nobres. Não precisamos ir a lado nenhum. Se olharmos à nossa volta, as imagens que nos cercam, se abrimos um computador, se abrimos uma internet, se abrimos um celular, nós vamos nos deparar logo com esta sociedade bombardeando-nos com imagens, pensamentos, notícias que não são nobres. E se nos detivermos, e se dermos espaço à nossa mente, nós vamos ver cada vez mais longe de Deus, vítimas da opressão, da preocupação, do desânimo, da frustração. Alguns dos bombardeios do pensamento, vamos citar, leia-os. Primeiro, escândalos de celebridades. Vocês já viram como noticiam tudo? Tudo que a gente não quer ler. Mas aí você vai ficando com aquelas imagens. Ai, que horror. Você lê o que não quer. Às vezes você está aqui concentrado, escrevendo, tchum, sai lá uma frase. É um pensamento bombardeando a sua mente. Segredos sujos,
entretenimento imoral, pornografia, promiscuidade sexual, vida sem Deus. Tudo são formas de bombardeio. Todas essas coisas arrastam nossos pensamentos e, eventualmente, nossas ações, nossas vidas para a sarjeta deste mundo. Temos que tomar uma atitude para que apenas o que é nobre ocupe o nosso pensamento. E qual é o grande problema? Quando permitimos estes pensamentos povoarem a nossa mente, Paulo vai nos dizer. Paulo nos diz que o pensamento ímpio e inóbil irá, leia o que está amarelo, suprimir a verdade em nossas mentes. Romanos 1,18. Suprimir a verdade. A primeira virtude foi a verdade. Mas se eu permito esses pensamentos, a verdade se vai. E a consequência é terrível, queridos. Porque lemos, portanto, verso 18, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e justiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Então, a ira de Deus se manifesta quando isso ocorre. Tudo que é honesto. Qual o triste resultado de chafurdar-se em pensamentos indignos e profanos? Grave. Vamos para Romanos, aí no capítulo 1, começando no versículo 21. Vamos ler o texto, é grave. O texto é um pouquinho longo, mas vamos ler. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes. Note bem, Deus está falando que Ele se revelou através da própria natureza. Mas o homem não prestou atenção. Aí o que ocorre? O que está em amarelo. Seus pensamentos passaram a ser levianos e imprudentes. E por causa desses pensamentos, que não são nobres, reverentes, e que não se movem como um templo, qual a consequência? Leia, o coração insensato deles tornou-se em trevas, e proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso. Quer dizer, o raciocínio ficou distorcido, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, agora veja a consequência. Veja a consequência, queridos, de não controlar a mente, de não pôr limites na mente, de não buscar desenvolver a mente de Cristo. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Por quê? Leia. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram objetos a serem criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Nós colocamos aqui, ainda, o mesmo texto, na versão A Paixão, vou considerá-lo muito importante no contexto que estamos estudando, de observar as consequências nefastas de rejeitarmos o pensamento de nobreza, de reverência, de dignidade, de respeito e de honra. Ao longo da história humana, as impressões digitais de Deus estavam sobre eles, mas eles se recusaram a honrá-lo como Deus, ou mesmo a ser gratos por sua bondade. Em vez disso, leiam o que está em amarelo. Eles entretinham pensamentos corruptos e tolos sobre como Deus era. Pergunto, não é esta a maneira de pensar desta geração? Não podemos ir com ela. Isso os deixou com nada além de corações desorientados, mergulhados em trevas morais. Essa não é a nossa sociedade, mergulhada em trevas morais.
Pensamentos degenerados. Embora afirmassem ser sábios, eles eram na verdade tolos superficiais, pois apenas um tolo trocaria o esplendor imperecível do Deus imortal para adorar a imagem desbotada de outros humanos e dos feitos para se parecerem com pessoas, animais, pássaros e até répteis rastejantes. É por isso que Deus ergueu sua mão restritiva. Que horror! Quando Deus ergue a sua mão para nos impedir de avançar e entrega-nos à nossa própria loucura e aos nossos próprios pensamentos. Permitiu que eles expressassem plenamente seus desejos pecaminosos e vergonhosos. Eles foram entregues à depravação moral, desonrando seus corpos pela perversão sexual entre si. Tudo porque eles trocaram a verdade de Deus por uma mentira. Aí está. Que consequência terrível, queridos. Leia, por favor. Se não preenchermos nossas mentes com pensamentos nobres, corremos o risco de substituir as mentiras de Satanás pelas verdades de Deus. Então acordemos. Pensar em tudo que é nobre envolve o quê? Leia. Encher constantemente nossa mente com pensamentos que honrem a Deus. Eu tenho que perguntar, meu pensamento, o que está brigando o meu pensamento, honra a Deus? O que eu penso? Quais os pensamentos que povoaram a minha mente desde que despertei do sono hoje? Que pensamentos povoaram a minha mente ao longo da semana? É importante considerarmos isso, porque estamos aqui trabalhando a mente de Cristo em nós. A coisa mais honrosa que podemos contemplar para alimentar os nossos pensamentos, cheios de honra, de nobreza, de reverência, é a palavra de Deus. Vamos contemplar a palavra. No Salmo 1, versos 1 a 3, nós vemos as bênçãos daquele que se deleita na lei de Yahvé, do que se deleita na sua palavra. Vamos ler o texto. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Yahvé, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo, cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Olha que bênção daquele que não pensa segundo o mundo, segundo o ímpio, mas os seus pensamentos são focados na palavra. Nela medita dia e noite. Sua forma de pensar é nobre, porque a Bíblia é nobre, porque Deus é nobre. Uma pessoa sábia busca o que é nobre. Isaías 32, 5 a 8 fala disso. Leremos apenas 2 dos versículos, o 5 e o 8, porque o texto vai mostrar como uma pessoa sábia busca a sabedoria divina. O tolo só fala tolice. Leiamos, verso 5. Já não se chamará nobre ao tolo, nem se dirá ilustre aquele que é trapaceiro. Verso 8. Quanto ao homem nobre, nobres são todos os seus desígnios. Graças aos seus feitos nobres, permanece íntegro e firme. E na versão Almeida, século 21, ele permanecerá na sua nobreza. Graças aos seus feitos nobres, ele permanecerá na sua nobreza. Tem uma versão em inglês que diz, mas o que é nobre? Planeja coisas nobres, e nas coisas nobres se firma.
tudo que é nobre. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Deixe que a nobreza tome conta da sua postura. Viva como um nobre. Não pense aí na nobreza daqueles nobres, das classes sociais. Não, mas a nobreza divina. Então, tudo que você planejar será nobre. Aleluia, você se firma nas coisas que são nobres, que são dignas. O povo sábio de Deus não segue o conselho do mundo, não. Sua principal preocupação não é com os assuntos terrenos, mas é com as coisas que pertencem a Deus. Por isso, vamos a outro pensamento. Pensar em tudo que é nobre significa o quê? Fixar nossas mentes em coisas que cultivam o quê? A dignidade, a piedade, a excelência moral. A excelência moral. Paulo nos aconselha aos Colossenses, capítulo 3, versos 1 e 2, leiamos: já que fostes ressuscitados com Cristo, busquai as coisas de cima. Pensai nas coisas de cima, colocai a vossa mente nas coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Verso 2, pensai nas coisas de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Meus preciosos, não adianta a gente ficar aqui fazendo declarações doutrinárias que não passam de assentimentos intelectuais, uma concordância verbal, intelectual com a verdade, mas uma vivência distanciada dela. Se a minha vida está escondida com Cristo em Deus, não adianta eu dizer, minha vida está escondida com Cristo em Deus, e viver com minha mente voltada para as coisas da terra, voltada para as circunstâncias que me cercam, para os problemas do dia a dia, em vez de elevar-me acima deles. Se eu estou em Cristo, assentado com Cristo nas regiões celestiais, como é que eu devo ver o mundo? De cima para baixo, não de baixo para cima. Tem até um cântico que diz, não é? Acima dos problemas, acima das tribulações, acima, acima, bem alto, bem alto. Então, eu quero viver acima das circunstâncias, acima dos problemas. Por quê? Porque se eu assumo minha posição em Cristo, eu olho de cima para baixo, as coisas estão debaixo do meu pé, elas não estão sobre a minha cabeça, então elas não vão me oprimir, eu tenho domínio sobre elas. É isso que Paulo quer nos dizer. Então, quando nós pensamos nas coisas de cima, nós somos influenciados, afastamos-nos dos pecados, afastamos dos prazeres deste mundo, para mais perto de Deus, cada vez mais perto de Deus. Um terceiro pensamento: ao ponderarmos nas coisas nobres e honrosas de Deus, leia, nossos pensamentos influenciarão a maneira como nós vivemos. Claro. Tiago 3,13 diz, e vamos ler: se você é sábio e entende os caminhos de Deus, prove isso. Como? Vivendo uma vida honrada, fazendo boas obras com humildade que vem da sabedoria, vivendo uma vida honrada. Quer dizer, eu penso nas coisas de cima, o meu modo de viver, minha atitude, meu comportamento, o modo como me movo em todas as circunstâncias, vai ser de uma forma honrada. E atrás desta honra, há boas ações. Boas ações. Boas ações. Mas uma atitude humilde é igual à honra. É o que está ali. E lendo Efésios, capítulo 4, 1 a 3, leiamos: portanto, eu, prisioneiro do Senhor, suplico-vos que andeis como? De modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo
da paz. Sim, queridos. Paulo está preso, mas está suplicando aqui, queridos, vamos andar de modo digno. De modo digno. Nós fomos chamados a ser parte de Cristo, a ser templo do Deus vivo, a ser uma nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma completa novidade de vida. Portanto, um novo modo de pensar, a mente de Cristo em nós. E evidentemente, andar de modo digno é igual a uma boa reputação. Mas vale o bom nome do que as muitas riquezas. Provérbios 22, 1, leia. A boa reputação é mais importante que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais que a prata e ouro. Muito mais. E Eclesiastes, capítulo 7, verso 1, o que diz? Uma boa reputação é mais valiosa do que um perfume caro. E o dia da sua morte é melhor do que o dia do seu nascimento. Eu amo esse versículo. Se eu fosse ler o 2, vai dizer que mais vale você estar na casa que está em luto do que naquela que está em festa. Porque quando você vê o luto, você lembra, olha o fim. E sempre que eu leio esse versículo, eu tenho que associar a aniversário. Ok, eu não comemoro meu aniversário. Eu digo assim, os 2 aniversários comemorados na Bíblia, um é de Herodes, não é? Que morreu no dia do aniversário com medo de bicho, e o outro é de Faraó. Enfim. Mas aqui está o conceito, né? Porque na mentalidade hebraica, no passado, daqui nesse versículo, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Por quê? Porque só quando você morre é que a gente pode saber que tipo de vida você viveu, se vale a pena comemorar ou não. Então, o que é que vamos fazer? Celebra depois da morte, porque valeu a pena. Deixou um legado atrás de si. Mas tudo bem. Fecha aqui. Pode comemorar o seu aniversário à vontade, tá? Sem problemas. Mas o conceito é este. Como é que eu vivi? Eu até tenho uma pregação sobre um funeral de passagem de ano, né? Que você vai ver o que é que você gostaria. E no fim, quem está lá no caixão é você. O que você gostaria que fosse dito a seu respeito. É como se você fosse assistir o funeral. O que você gostaria que fosse dito ao seu respeito? Então, se você quer que quando morrer no seu funeral seja dito isto, então decida viver assim. Hoje, né? Hoje. Então, coloque no seu coração, a boa reputação vale mais do que o perfume caro. E quando chegar o dia da sua morte, vai dizer que foi mais importante do que o dia que quando você nasceu. Por quê? Porque a vida que você levou foi de honra, foi uma vida digna. Você inspirou muita gente, você deixou um grande legado. Então, queridos, leia, por favor. A maneira como vivemos afeta a maneira como os outros nos veem. E a Cristo, porque somos seus representantes. Devemos agir, falar e viver a atitude de serviço humilde, com integridade. Não apenas para sermos honrados, mas também para honrar aquele que nos capacitou a agir, falar e viver dessa maneira. Amém? Amém, queridos? Então, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Tudo o que é nobre. Tudo o que é nobre. Tudo o que é nobre. Faremos algumas declarações. Primeira, leia. Seu caráter o caracteriza. As pessoas o conhecem pelo seu caráter. Bem, você vai dizer, não, é pelas minhas feições, pelo meu porte. Ok, então vai a segunda declaração. Eles podem reconhecê-lo por causa de suas características físicas. Mas se as pessoas começam a conviver com você, não precisa muito tempo. Elas descobrem quem você de fato é. Você não pode se esconder.
Por quê? Um pouco só de tempo conosco, as pessoas sabem mais a nosso respeito do que podemos imaginar. Acho interessante quando 2 discípulos de João perguntam a Jesus, após seu batismo, um dia ele ia passando e João diz: eis aí o Cordeiro de Deus. E os discípulos foram atrás dele e disseram: mestre, onde moras? Jesus disse: ok, vinde e vede. Não temos informação do que ocorreu naquele encontro onde Jesus estava hospedado. Mas eles voltam dizendo que ele era o Cristo. Então, nas horas que passaram com Jesus, eles puderam ver além da aparência. Assim conosco, queridos. As pessoas convivem conosco e vão nos ver para além do que aparentamos, nosso caráter. Leia agora. Porque seu caráter está constantemente gritando aos seus ouvidos. É o nosso caráter que está gritando às pessoas com as quais convivemos quem de fato somos. E não adianta eu dizer sou cristão e não dar o testemunho de que fato sou. Você não pode escapar, leia, você não pode escapar do seu verdadeiro caráter. Inevitavelmente será visto em cores. E eu coloquei uma cor em cada letra aqui para você guardar. Inevitavelmente seu caráter será visto em cores. O que eu quero dizer com isso? Que nós vamos mostrar quem de fato somos. Para Deus, claro, nós não podemos esconder. Paulo diz que devemos pensar e nos deter em quê? Naquilo que é honrado. Por quê? Pois tudo que está em nosso coração e mente se mostrará em nossas ações. Então, queridos, a chave para ter uma vida de honra, nobreza e caráter, leia, é ter uma mente que está focada em Cristo. Jesus é o nosso padrão de honra, Jesus é o nosso padrão de caráter. Não podemos fugir disto, olhando fixamente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É Ele exibiu Jesus, o decoro e a honra do céu, e provou que é possível viver nesta terra com tal tipo de vida. E esse é o convite a você e a mim, exibir o decoro e a honra do céu em nossa vida, embora andando aqui no mundo, porque embora estando no mundo, não pertencemos ao sistema do mundo. E agora esse mesmo Jesus, através do seu Espírito, vive em você, vive em mim. Eu preciso assimilar isso e deixar que Jesus se expresse na minha forma de pensar. É importante, é um imperativo, leia. É o imperativo que nossas mentes permaneçam focadas nele. Sempre, queridos, sempre voltados para Jesus. Porque o limite para as nossas mentes não é apenas o que é verdadeiro, como vimos na semana passada, mas também o que é, diga, honrado, respeitável, reverente e digno. Como está a sua mente recentemente? Os pensamentos em que você habita são cheios de honra? São cheios de reverência, de dignidade, de gravidade? Leia. Como cristãos, não somos chamados a uma vida medíocre e superficial. Deve haver confiança em nossos passos, um sorriso em nossos lábios e manifestar uma seriedade em nossa alma e ágape em nossas vidas. Quando falamos de seriedade, não é que vamos ver com a cara fechada. Não! É a seriedade das nossas palavras, a seriedade das nossas atitudes. Não somos loquazes, não somos tolos. Leia, a vida de honra que somos chamados a viver
é nada menos do que impossível sem o Espírito de Deus, originando-a e produzindo-a em nossas vidas. A vida de honra. Honra. Tudo que é honrado, tudo que tem honra, levarei uma vida de honra. Só o Espírito, queridos, pode nos qualificar. Levantaríamos a pergunta: como é isso de forma prática? Existe um ministério direcionado aos homens de honra, de um pastor, Eric Ludy. E ele usa em uma de suas aulas, ele trata muito, né, para restaurar a honradez como homem, como pai, como filho na sociedade, como crente, e fazendo a adaptação do chamado Código do Wallace. Ele apresenta um código de honra, 16 marcas de honra, fazendo naturalmente uma adaptação para a vida cristã. Pensei em compartilhar com vocês porque tem tudo a ver com a última declaração que estamos trazendo, a vida de honra. São 16 marcas de honra, que apontam para o estilo de vida que naturalmente brota de nós quando nosso coração e mente estão focados no que deveria, que é Filipenses 4:8. Traduzimos e pensamos se leríamos: a minha mente é uma mente de mestre, e o motivo porque eu jogo tudo na imagem é porque na minha mente eu tenho uma visão, que tudo que eu vou ensinar e falar, eu quero que a pessoa reproduza. É a visão da reprodução. Vamos ver, eu estou ensinando aqui, eu imagino que algum de vocês querem ensinar. Agora, se eu só me puser aqui a falar, que coisa mais difícil, você vai ter que ouvir, você vai ter que tentar copiar. Por exemplo, no passado, todos os meus seminários, eu não tinha PowerPoint, nem existia, né? Não tinha nem computador, eram só as notas, então eu não usava apontamento nenhum. Aí lá iam os irmãozinhos, né, transcrever palavra para palavra. Eu tenho tudo, né, porque já me deram tudo transcrito. Mas que dificuldade, né? Porque vai transcrito sem nada, né, só direto. E então por isso é que eu jogo. E na realidade, o meu tempo aqui foi muito escasso. Eu terminei pensando, vou só colocar os temas e imprimir. E cheguei aqui e pedi alguém para imprimir. Porque não funcionou o computador que eu tenho na minha impressora, ninguém conseguiu, eu disse, deixa para lá. Mas enquanto consertava, eu joguei aqui, consegui jogar aqui, então eu vou ler. Você vai ter aqui você vai ter a tradução dos 16 códigos de honra. Então, esse pequeno atraso, que foi o prego que deu ali no computador, foi o suficiente para eu correr aqui e jogar o comentário em cima dos tópicos que eu já havia conseguido colocar nessa pressão de tempo, com muita tranquilidade, é claro. Mas aqui está. Primeiro leia: morto, o que é uma vida de honra, tudo que é honrado, tudo que tem honra, o que é uma vida de honra, morto para o interesse próprio. Um homem ou uma mulher de honra deve primeiro morrer antes de viver. Como pré-requisito para uma vida de valor distinto, ele deve renunciar a todos os direitos e exigências pessoais que outrora possuía inerentemente. Todas as demandas pessoais sobre a longevidade devem ser deixadas de lado. E ele deve estar disposto a morrer neste mesmo dia pela honra e glória das incumbências do céu. Todas as demandas pessoais sobre a qualidade de vida devem ser abandonadas. Se ele quiser ter apenas as necessidades e nada mais, ele ficará satisfeito. E todas as demandas pessoais que ele possa ter em relação à sua reputação e legado desejado, devem ser abandonadas. Ele deve apenas ter olhos
para a fama de seu legítimo rei. Um homem de honra deve estar morto para este mundo, ou uma mulher de honra, sua moda e leis culturais. Ele deve se mostrar morto para seu bom favor, seus confortos atraentes e seus aplausos. Um homem e uma mulher de honra devem viver apenas como a vontade divina, apenas como o Todo-Poderoso ordena, apenas como o príncipe do céu dita. Um homem e uma mulher de honra deve ser leal à revelação divina para seguir o comando de Deus, seja para a ruína ou para o triunfo. Um homem ou uma mulher de honra deve ser movido por uma prioridade do reino. Ele deve estar morto para o interesse próprio e não deve ser conivente por posição ou benefício pessoal, mas deve confiar que se ele busca apenas os interesses do rei, o rei irá adicionar a ele tudo o que é necessário para a vida da piedade. Uau, que marca de honra! As outras são menores no comentário, mas esta aqui só valeria a pena. Segundo, leia: confiante na batalha. Uma mulher, um homem de honra é confiante na batalha. O homem de honra deve estar seguro de seus passos. Ele deve saber, ou eles, vamos colocar aqui homem e mulher, que se o Todo-Poderoso deu a ordem para marchar, então o Deus da batalha irá adiante deles. Eles não devem hesitar nem por um momento, pois a honra exige a obediência instantânea de um soldado. 3. Corajoso sob o fogo. Um homem e uma mulher de honra devem se mostrar corajosos, indiferentes a obstáculos, indiferentes à aparente derrota, destemidos e corajosos, embora todos tenham fugido, e eles devem enfrentar sozinhos 10.000. Um homem e uma mulher de honra devem ter a coragem em alta estima. Eles devem se levantar para defender, para lutar, para enfrentar o inimigo, mesmo quando o inimigo contra o qual eles devem se levantar pareça exteriormente superar sua força. O homem e a mulher de honra estimam a coragem, a nobreza e força moral semelhantes nos outros, e são rápidos em defender sua formação e pleno desenvolvimento. 4, treinados para a guerra. Um homem e uma mulher de honra devem ser trabalhadores aprovados para a batalha. Suas mãos devem ser treinadas para a guerra. Suas almas treinadas para a resistência na batalha. Um homem e uma mulher de honra devem estar preparados para todos os tipos de guerra, pois não há desgraça maior do que um soldado que foge no meio da luta. 5. Contidos pela natureza de Deus. Um homem e mulher de honra nunca devem atacar alguém que esteja desarmado. Eles devem lutar suas batalhas com o mesmo decoro com que Deus luta as suas. Eles são governados pela obrigação nobre do céu. 6. Defensores do decoro. Vá lendo quando chega lá o tipo. Não vou pedir para você ler o comentário aqui, porque eu estou correndo, mas leia os tópicos. Um homem de honra nunca deve falar mal, mesmo que seja verdade. Olha ali, olha este, hein? De alguém cuja honra ele prometeu guardar. Ele nunca deve pôr em perigo ou degradar alguém que ama, a fim de preservar a sua própria vida e ou reputação. 7. Subordinados à alma. Um homem e uma mulher de honra são obstinados em prioridade e não são impedidos pelo encanto da sexualidade ou pela sedução do álcool. Homem e mulher poderosos devem se mostrar atrelados à sua alma, indisponíveis para as tentações da carne, fechados ao convite de transigência, mente clara, presença forte em todos os momentos. A mulher adúltera ou o homem adúltero não deve ser olhado, ouvido ou entretido, nem mesmo pelo menor momento, para que seus encantos não criem uma brecha na armadura da retidão. 8. Não podem violar a consciência. Um homem e uma mulher de honra consideram sagrada a sua consciência. Cada palavra falada deve ser pesada perante o tribunal do céu. Toda ação vivida deve demonstrar o padrão divino de amor, coragem e fé.
E cada motivo da alma do homem deve ser medido contra o sacrifício abnegado do Calvário. A palavra de um homem ou de uma mulher honrado é seu vínculo, é sua aliança inquebrantável. Eles não podem mentir. Eles não podem e não devem transgredir sua consciência por qualquer preço. 9. Protetores dos fracos. O homem e a mulher de honra devem considerar crianças, mulheres, idosos e deficientes como mais valiosos do que a própria vida. Os mais frágeis e vulneráveis nesta terra reivindicam sua prioridade, sua preocupação e suas mais sinceras atenções. O corpo e o sangue de um homem de honra são reservados para o resgate de pessoas como essas. 10. Marcados por pureza e virtude, o homem e a mulher de honra devem liderar pela animação da virtude. Eles devem demonstrar a disposição real do céu. Eles devem ser ousados em falar a verdade e se aliar com a verdade, não importa se eles devem se posicionar contra o mundo ao fazê-lo. Eles devem inspirar com sua confiança e dedicação espirituosa a causa. Eles devem angariar respeito com sua pureza de conversa e com sua ação corajosa. E eles devem repreender abertamente aqueles de sua comunidade mais próxima que estão desviando em sua jornada pelo caminho estreito. Eles devem perdoar rapidamente e não querer guardar rancor. 11. Sem medo da morte. O homem e a mulher de honra sorriem ao morrer. Estão prestes a perecer. Estão preparados para abandonar sua vida terrena. Entretanto, eles não se submeterão à morte e não abandonarão sua força terrena até que o céu os convide a fazê-lo. 12. Recusam a ser subordinados ao rebaixamento. O homem e a mulher de honra recusam a subjugação e escravidão a qualquer pessoa, exceto ao Todo-Poderoso. O homem e a mulher de honra podem suportar a prisão, mas não como escravos de um tirano, mas como um escravo da justiça. O homem e a mulher de honra nunca estão sob o domínio da tirania do homem. Eles se submetem apenas ao comando divino e não dão ouvidos a ninguém. As algemas da prisão só podem prejudicar o corpo exterior, mas a alma de um homem, de uma mulher de honra, nunca são aprisionados, nunca são derrotados. 13. Os últimos a dormir e os primeiros a acordar. O homem e a mulher de honra lideram sua tropa com atenção paternal. Eles são o último a dormir e os primeiros a se levantar. Eles zelam por aqueles que estão sob seus cuidados e se recusam a ver um único homem, mulher ou criança perdido para os lobos da guerra. 14. Intocados pelas opiniões dos homens. O homem e a mulher de honra recusam elogios e adulações, mas antes os desviam para o céu e para aqueles que os cercam. Eles nunca devem reclamar a glória que é devida por direito ao seu Rei Celestial. Eles nunca devem dar atenção aos relatos terrenos de sua grandeza, ou aos relatos terrenos de suas inadequações. Eles devem apenas ouvir a opinião do Todo-Poderoso, que se deleita em provar o vigor de sua alma e testar diariamente seu coração e rédeas. O homem e a mulher de honra encontram suas confidências no sorriso do seu Deus, e não em um mero semblante humano. 15. Possuem grande estabilidade interior. O homem e a mulher de honra devem possuir um núcleo estável. Eles devem ser capazes de sentir emoções em níveis elevados, mas nunca por um momento perdem a compostura. Eles devem ser capazes de chorar, mas nunca ser controlados pelo choro. Eles devem ser capazes de sentir compaixão,
mas nunca se deixar levar pela pena. Um homem, uma mulher de honra devem ter uma mente sã e uma ordem interior sã, o tempo todo, nas mais graves e severas circunstâncias. E, finalmente, prioridades adequadas. Um homem, uma mulher de honra, se preocupam com o seu cônjuge, que o seu cônjuge esteja devidamente adornado. Eles estão sintonizados com as necessidades de sua casa e nunca sem pensar no cuidado e na instrução deles. Um homem e uma mulher de honra nunca devem colocar o valor da batalha sobre ou acima do valor da família, ou acima do valor da glória de Deus. Em vez disso, eles lutam suas batalhas em nome de sua família e em nome da glória de Deus, não apesar deles. Seja isto o que ocupe o vosso pensamento, tudo que é honrado, tudo que é nobre. Pai querido, Tu és digno de toda honra. Ó majestade divina, o sublime, o excelso, Tu és mais majestoso do que os montes eternos. Estás coroado de toda glória, de toda honra, de toda dignidade, digno de ser adorado, de ser exaltado. E neste momento a nos expormos a esta virtude, tudo que é honesto, tudo que é nobre, tudo que é reverente, tudo que é honrado, tudo que é digno de honra, tudo que é respeitável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Rogamos a assistência do Teu Espírito e a graça de abandonar de uma vez por todas a frivolidade, a loquacidade vã, a chocarrice, palavras que não edificam, uma vida sem sentido, de tanta superficialidade, de tanto humor baixo, de tanto gracejo, às vezes indecentes, irreverentes. Remove a irreverência da nossa vida. Queremos viver com dignidade, à altura da nossa vocação, como autênticos templos. Que todos, ao olharem para nós, ao chegarem perto de nós, percebam em nosso caráter as marcas do caráter de Jesus. Ao expressarmos os nossos pensamentos, seja notório a todos que são elevados, que são nobres, que são dignos, que são graves, sérios, respeitáveis. Pensamentos que se harmonizam com a mente de Cristo, com o teu pensar. E sabemos que esta forma de pensar, conservar-nos-á em perfeita paz, em nossa mente, em nosso coração, e seremos uma bênção para todos quantos chegarem ao raio da nossa influência, e que as nossas próprias vidas sejam um contínuo incenso de adoração diante de Ti, no precioso nome daquele a quem buscamos não apenas imitar, mas viver sua vida com a assistência do Teu Espírito. Amém e amém.